Olá, amigos da TV Com, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, organizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia. A Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia congrega mais de 1.000 estabelecimentos comerciais na área da Orla, de Santos e bairros adjacentes. É um prazer tê-lo conosco nesse projeto que vem ganhando corpo a cada semana. E hoje o debate é sobre jornalismo, radiojornalismo mais especificamente, um grande perfil sobre jornalismo praticado atualmente aqui na nossa região. E dois grandes expoentes dessa área estão para participar conosco aqui nos estúdios da TV Com e falar especialmente do Jornal Litoral, que é transmitido de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, na 102, a Rádio Rock. E, para tanto, temos o editor-chefe e âncora desse jornal, o jornalista Paulo Schiff, uma figura muito conhecida aqui na nossa região, ele que é apresentador também do Notícias em Debate da TVB Band, e o coordenador de produção, o Rick Santos, né, que faz a produção do jornal, entre outras obras aí no rádio, dentre outras atividades. E conosco mais uma vez o nosso comentarista e presidente da CDL Santos, Nicolau Miguel Obeide. É um prazer tê-los aqui no nosso programa, cumprimentando o Paulo. Paulo, obrigado por aceitar nosso convite, né? Você que é um amigo de longa data e um profissional que todos admiramos, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre o Jornal Litoral. Ok. Ô, Rick, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com o Nicolau e com os telespectadores desse programa aí que está começando a arrebentar aí na televisão. Então, Nicolau, você que é uma pessoa que faz questão, né, assim como muita gente, de ser bem informado, né, e o Jornal Litoral realmente criou um referencial aqui na cidade. Você, como um representante de uma entidade do porte da CDL e também como um ouvinte exigente, conhece muito bem o trabalho da nossa equipe lá na Rádio Rock, né? Boa noite, é um prazer estar aqui, o Paulo, o Rick, dois ícones aqui de Santos. O programa da Rádio Litoral, da Rádio Rock, né, que é o Jornal Litoral, é um programa que eu ouço todos os dias, mando comentários, e realmente essa interatividade que o Paulo proporciona dentro da rádio é uma das coisas que mais anima, né, a gente a participar, porque o ouvinte, parece que nós estamos dentro do programa. E como eu brinco com ele, como todos brincam com ele, né? Eu fico na cama com o Paulo Schiff, ouvindo o programa de manhã às 7 da manhã. E o programa é cedo, das 7 às 9, mas eu acho que está ganhando corpo na cidade de Santos e realmente eu acho que deve ser líder aí, se houvesse um Ibope em cima disso aí. Realmente é um programa muito ouvido. Agora, eu só queria colocar que hoje a gente vai tentar reproduzir um pouco, a ideia é essa, reproduzir um pouco daquela atmosfera maravilhosa que a gente tem, mas pessoal de casa, se contextualizar um pouco mais. Paulo, você é engenheiro de formação e de repente foi atingido por uma paixão chamada jornalismo, né, uma profissão de fé. Conta um pouquinho dessa história. Quanto tempo de jornalismo já? A prática de jornalismo desde 87, quase 30 anos. Começa na Rádio Atlântica em Santos, uma AM, depois a Rádio Tribuna, ao começo da TV Mar, uma experiência como editor-chefe do jornalismo, Mar e Manchete, depois na TVB também, na TV Mar Opinião, Notícias em Debate, o Band Cidade, outros jornais da TVB. E esse projeto de rádio é que é um encanto, assim, porque ele é muito atual, o rádio atual, ele tem essa interatividade que as redes sociais, os smartphones, o SMS permite, é muito rápida a interação, inclusive com imagens, com opiniões, e o ouvinte da Baixada Santista, como o ouvinte em todo mundo atualmente gosta de participar, a gente dá espaço para a participação do ouvinte e ele faz o jornalismo junto com a gente, é uma delícia todos os dias fazer de maneira descontraída, é um jornal interpretativo, um jornal que traduz a realidade junto com o ouvinte, mas é também um jornal bem-humorado. Ô Rick, então, rapidamente também, a sua trajetória no rádio também já beira aí os 30 anos, né? Exatamente. Ou mais, né? E uma parte desse bom humor se deve ao Rick Santos. Demais, né? Porque o Rick Santos gosta de uma zoação, ele tem fontes, assim, heterodoxas, ele tem, verdade, assim, verdade. Instalador de GatoNet, a fonte... Isso aí eu fiquei interessado agora. O Rick Santos tem fontes heterodoxas. Exato, ele é uma espécie de Gordon Ramsay, né? Descobre que não sei quem gosta de frango a passarinho e
preferências Olha, cinematográficas, né? Julian Assange, do Wikileaks, é fichinha perto do Rick Santos. Então, Rick, como é que você construiu tudo isso aí? Então, eu comecei a trabalhar no rádio em 1982, no final de 82, e aí, claro, ao longo do desenvolvimento desse trabalho que eu fui fazendo, de vários formatos, eu sempre fui um cara que busquei vários desafios, né? E a Rádio 102 foi um dos desafios. A Rádio Rock. Rádio Rock, 102, um dos desafios, até um desafio diferente, né? A gente pegou de fazer uma Rádio Rock, até uma maneira de falar a frequência, como algumas rádios até americanas falam, né? 102, fala um número espaçado. O diretor da rádio falou para mim, olha, estou com um projeto de fazer essa frequência. Falei, vamos fazer uma Rádio Rock para um público adulto, uma Rádio Rock que prioriza, porque Santos tem uma história muito grande com o pop rock da década de 80. Santos, se você for analisar, ela foi a terceira praça de maior impacto nessa época do pop rock da década de 80, só perdia para Rio de Janeiro, São Paulo e Santos, né? Então todos os grandes artistas que se destacavam, você via que ele fazia a trajetória, era Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. Até o Toninho Campos, que é um grande empreendedor, né? O Toninho, ele foi o responsável por isso. Então a gente imaginou que a rádio teria esse ganho com esse público por ter essa tradição. E claro, reforçando com o jornalismo. E aí, eu nunca tinha trabalhado nesses 30 anos com o jornalismo, né? E sempre ouvi falar do Paulo, eu lia artigos dele no jornal, via o trabalho dele nas TVs locais e assim, sempre, com todo mundo que eu conversava, falava assim, pô, o Paulo é uma pessoa sensacional. O Paulo é uma pessoa que todo mundo que perguntava do Paulo Schiff, todo mundo falava assim, poxa, Paulo Schiff é um cara sensacional, é um cara... Afinal de contas, parece que ele nasceu há 10 mil anos. Está certo há 10 nisso. mil anos atrás. Uma pessoa amadurecida, né? Já tem 10 mil anos dá para amadurecer. Embora tenha uma frase no jornal que ninguém deve confiar, você não deve confiar em ninguém com mais de 9 mil anos, né? Mas Paulo, você está enganando bem aí, viu? E nessa trajetória... Está com uma aparência de 8 mil, assim, fácil, né? Aliás, só em adendo, até para comentar, o Nicolau também já ouve há muito tempo que o jornal, hoje ele tem um formato diferente, mas essa experiência no Grupo Música já vem há muito tempo, né? Também. Então, o Jornal Litoral já tinha 2 décadas no ar, mas a gente detectou, tanto eu quanto o diretor da rádio, o Cláudio, que, de acordo com as pesquisas de audiência, né, aquele horário da manhã era um horário que quem não passasse informação não conseguiria ter público, né? É um horário que o rádio, eu acho que ele cria o hábito, ele é mais forte do que a televisão. Porque na televisão a pessoa chega em casa depois do trabalho, depois da escola, tem o encontro em família, reunião, um jantar, alguma coisa, então distrai um pouco da televisão. A televisão tem um público cativo nos lares. Mas o rádio ele dá essa rotina maior, porque, por exemplo, de manhã, nesse horário, no final da tarde e de manhã, as pessoas estão levando os filhos na escola, indo para o trabalho, de tarde voltando para o trabalho. Então é um horário que a informação é prioridade. E como aqui se trata uma região metropolitana, você tem uma gama muito grande de informações, né? Então eu acabei caindo, né? Porque eu estava trabalhando, cuidando da parte artística da emissora, e aí o diretor da rádio falou assim, poxa, você não quer colaborar com o jornal, já que você concorda que esse horário é um horário de maior audiência? Vou conversar com o Paulo. Eu falei, olha, eu teria muito prazer de trabalhar com o Paulo. E acabou dando certo, fui trabalhar como produtor do jornal e, claro, o jornal, essa interatividade do jornal, a gente trabalhou exatamente para poder, por ser uma questão de hábito, do ouvinte estar todo dia fazendo aquele caminho, tá dentro do seu carro, ou mesmo aquele que vai trabalhar depois e fica escutando em casa, que ele se sentisse como parte integrante. Mas é que eu, assim, como ouvinte, eu percebo também a interatividade como principal mesmo no jornal, e a maneira que o Paulo lida com todos, até que trabalham juntos. E até acrescentando, com o Zé e com você. Isso, os bastidores que acabam também indo para o ar, claro, uma maneira filtrada, privilegiando a informação. Paula Gaúcha, né, a maneira que ele brinca. Então eu acho que isso faz de vocês, no caso não faz do Paulo o âncora do programa, mas como todos parecem ser peças principais dentro do programa. O Paulo fica muito engraçado. O Paulo tem esse grande destaque, porque o Paulo acho que é o único âncora que eu conheço, que normalmente o âncora ele tende a puxar para o domínio da situação. Ele, eu falo sempre, é o único âncora do mundo que não é dono da verdade, né? Que não domina. O Paulo é um âncora mediador.
E o Paulo, apesar de ter essa, assim, quando eu comecei a ter contato com ele na rádio antes de produzir, ele é meio sério, assim, meio quieto, né? Ele é um cara de um grande humor. Então essa coisa da interatividade, a gente começou, assim, colocando no jornal, os comentaristas fixos acabaram virando personagens com essa coisa do humor. Então eu digo o seguinte, também não adianta você ter um produtor que tem essa coisa de brincar, de humor, se o âncora do programa, se você não conhece o jeito dele. Senão isso não ia desenvolver. Só ele quer falar. Então, assim, foi assim, um trabalho perfeito, porque... Inclusive no Jornal Litoral é o contrário, né? Que o âncora normalmente é o último a falar e o primeiro a apanhar, né? Exatamente. Paulo, e também, Henrique e Nicolau, acrescentando também o alto grau, mesmo com a brincadeira, o alto grau de exigência dos nossos ouvintes, né? Que ele exige, ele se manifesta quando ele não concorda, ele fortalece a opinião quando vem ao encontro do que ele pensa, ele corrige informações que eventualmente sejam politizados, não tão bem colocadas, enfim, isso é muito bacana também, né, Paulo? Esse lado é bem interessante, porque inclusive quando o ouvinte critica algum comentarista, critica o âncora, critica o produtor, a crítica vai para o ar. A gente coloca, sim. Se puder explicar, explica, se não puder, pede desculpa, se errou mesmo. Agora, a força do jornal é, além do ouvinte, o preparo dos comentaristas, né? São comentaristas assim que primeiro tem a pluralidade, com todas as tendências de opinião, e depois tem também o preparo deles, são comentaristas que conhecem a realidade e que têm interpretações originais da realidade. Então é um jornal que, além de informar, ele ajuda o ouvinte a analisar as questões, a formar opiniões, e isso se deve tanto aos ouvintes como também aos comentaristas, principalmente aos comentaristas. Se fala muito dos tais, até, Mabra, que é elementar aí para o jornalista, aquele beabá, né, do Clóvis Rossi, que é jornalismo, ele fala em filtros no jornalismo. E eu tenho essa experiência, convivendo há um ano e meio no Jornal Litoral, que os únicos filtros são os do bom senso e da boa informação. E a gente, é um jornal aberto, as pessoas que a rádio tem uma proximidade ali com o público, né? É uma cafeteria aberta a todos, então as pessoas vão e interagem pessoalmente também, mas essa ausência de filtros, pautadas apenas pela ética jornalística e pelo bom senso, são outras características marcantes, né, Paulo e Henrique? É bem interessante esse lado do humor, porque o comentarista ele se expõe um pouco também a ser zoado pelo ouvinte, a ser zoado pelo âncora. Normalmente não é o âncora, é mais um dos comentaristas, o Daniel Haddad, que tem que mania, né? De colocar apelido nos outros, de zoar. E colocar o apelido no meio do nome, né? É verdade. Essa é a característica, né? Então tem certeza que é o Daniel Haddad mesmo, hein? Olha, porque falar lá no rádio, assim, né? Tudo bem, nada contra nós radialistas e tal. Você fala que está protegido, mas aqui vocês estão olhando para a câmera, o pessoal está olhando para os olhos de vocês. Então digam ali na câmera, é o Daniel Haddad que inventa aí os apelidos no meio dos nomes. É o Daniel Haddad mesmo. Na verdade, tudo que eu faço de maldade, de brincadeira, eu falo que é o Daniel Haddad, que nunca fez nada disso, né? Tá vendo? Mas eu já vi umas fotos no Daniel Haddad Facebook que colocou do Rick com umas plaquinhas por trás, assim. O Rick tem essa mania. Fica meio escondido, né? Mas assim, não é o Daniel Haddad que chama Piracicabana de Piracicabenta, não é o Daniel Haddad que chama Patrícia Gorich de Patrícia Malévola Gorich, mas eu falo que é ele sempre para me defender, né? Ok. Bom, Nicolau Obeide, Rick Santos, Paulo Schiff, você de casa. Vamos fazer a primeira paradinha aqui no CDL TV. A gente volta em 1 minuto. Eleições 2014. Dúvidas do eleitor. Qual a diferença do voto nulo para o voto em branco? O voto em branco tem uma tecla específica na urna eletrônica. Já o voto nulo acontece quando o número digitado pelo eleitor não corresponde a nenhum candidato ou partido político regularmente registrado. Nenhum dos dois é considerado na soma dos votos válidos. Eu, Giacomo Pinotti, não gosto de pagar mais caro e gosto de ser bem atendido. Quero recomendar para você 3R Vidros. Tudo que você pode pensar em box, vidros, espelhos, envidraçamentos de sacada, eles têm aqui. Tem grande promoção em box, grande promoção em envidraçamento de sacada. Fala que veio comigo, Pinotti, tem um descontão, tem um brinde. O meu amigo chileno aqui da 3R atendendo você, no seu comércio, na sua indústria, no seu condomínio. Não pague mais caro, 3227-4749, 3R Vidros.
Muito bem, de volta, segundo bloco do programa CDL TV, hoje uma edição gravada, mas no entanto você pode também mandar um e-mail para a nossa produção, tv@cdlsantospraia.com.br, tv@cdlsantospraia.com.br. Se você quiser fazer algum comentário, a gente posteriormente vai encaminhar o nosso comentarista Nicolau Albeide, os nossos convidados também, que hoje no nosso programa são o jornalista Paulo Schiff, o radialista e jornalista Rick Santos, que constrói no dia a dia da 102 da Rádio Rock, o Jornal Litoral, jornal de muita audiência aqui na Baixada, que a gente fez questão de trazer um pouquinho para você dos bastidores, como é que é feito esse case de sucesso, esse referencial na comunicação da Baixada Santista, que é o Jornal Litoral. E eu queria que ambos comentassem, Paulo e Rick, Nicolau fica à vontade também, sobre como é que é feito, vamos aprofundar mais nessa escolha, esse perfil dos comentaristas. Você falou que eles contemplam várias opiniões, tal, até, vamos dizer assim, um perfil político, de preferências políticas, que não é o objetivo do jornal, mas também eles estão embutidos aí na escolha desses comentaristas, para que a gente garanta a pluralidade das ideias, né, Paulo? O critério para a escolha do comentarista é que ele acompanhe a realidade e tenha uma interpretação própria da realidade, que ele possa interagir com o ouvinte. A gente tem na segunda-feira o médico infectologista Evaldo Stanislau, que é vereador à Câmara de Santos pelo PT, o editor do Jornal da Orla, Edson Carpentieri, jornalista, e o Joaquim Fernandes, que é advogado criminalista. Na terça a gente tem o Marcelo Marçaioli, que é advogado, professor universitário, a Patrícia Gores, também, Patrícia Malévola Gores. É, isso aí. Também advogada e professora universitária, e o Ronaldo Serápicos, que é advogado e que ficou lá, Ronaldo Giráficos, e que já foi presidente de Câmara de Dirigentes. Temos mais aí, ó, justamente a Patrícia Gores e o Marcelo Marçaioli, é a edição de terça-feira do Jornal Litoral. E na quarta-feira aí o Rick tem Santos o também. Ranieri, que é muito reclamento, Secone, que é advogado, o Rodrigo Marçaioli. Especializado em código do consumidor, né? Isso. E gosta de um todinho gelado. A gente fala que ele gosta de um todinho gelado, é uma das histórias do jornal. Tem o Rodrigo Marçaioli, que é o que faz as diligências, né? Inclusive mediu com muita exatidão a distância entre os radares da Rangel Pestana. O Rodrigo é essencial quando vem umas fofocas, quer dizer, algumas pautas aí do Rick Santos. A gente fala do Rodrigo, que ele não é que ele seja fofoqueiro, é que ele tem muita informação de bastidor. E tem também na quarta-feira o professor Adalto, que é vice-reitor da Unimonte, economista. Na quinta-feira tem 4 comentaristas, o José Geraldo Barbosa, que é engenheiro e é advogado. Tem o Daniel Haddad, que é o culpado de tudo que acontece lá, que é um jovem advogado, brilhante advogado. E ainda na quinta-feira... Zé Geraldo Barbosa. O Zé Geraldo, o Daniel Haddad. Quem são os outros dois da quinta-feira? Na sexta-feira... Quinta-feira tem o IBESP, o diretor de IBESP, que é especialista em pesquisa, assim, conhece muito o mercado político, o Marcelo de Giuseppe. Fábio Ferraz também? O Fábio Ferraz é secretário de gestão da Prefeitura de Santos, também participa, responde as questões que são levantadas durante a semana. Ele já é um convidado, acaba comentando também pelo teor do jornal e tal. Ele ficou como um comentarista. E na sexta-feira a gente tem, a sexta-feira é o Muro das Lamentações, porque aí a gente tem um crítico Ferraz da Ecovia, Ferrenho, né? Ferrenho, é o Fábio Ferraz, da Ecovias e da CET de Santos, que é o Felipe Chiarello. Tem o Fernando Wagner, Chagas, que é cientista político, e tem o presidente da CET de Santos. Então, tem muita reclamação de trânsito, de tudo na sexta-feira, em função da presença do Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi. Inclusive, teve no seu programa, eu acho que... Teve na Band, no domingo. E ele foi o que abriu o nosso programa aqui, na estreia. Exatamente, o Fifi esteve aqui com a gente. Realmente, mobilidade urbana foi um assunto bem interessante. É um dos assuntos mais quentes, uma das pautas mais Eu quentes. acho que O pessoal participa muito, reclama, se coloca, né? A mobilidade urbana e a logística são temas assim que vão dominar essa década no Brasil, nas grandes cidades e no Brasil. E o Jornal do Litoral na sexta-feira tem bastante perguntas, né? Tem muita reclamação de semáforos inteligentes. Mas o das outras cidades, a pergunta do semáforo inteligente é uma pergunta assim recorrente para o Fifi, feita pelo Chiarelli. E agora ela ganhou uma outra conotação, que é assim,
Fifi, pelo amor de Deus, onde é que estão os semáforos inteligentes? E aí o ouvinte começa as perguntas, Fifi, pelo amor de Deus. O grande segredo, acho que, do jornal é que é uma linha muito tênue, né? E os ouvintes entenderam isso e os comentaristas entenderam que ele segue tudo que tem que ter um jornal. Tem a sua ética, tem o filtro do que é notícia que realmente naquele horário é apropriável, a prestação de serviço, a coerência, mas tem esse lado do humor, de ver, mesmo que a coisa seja uma coisa desagradável, né, é aquele comentário que todo mundo tem naquela roda de amigos. Isso vai desde os apelidos, né? Então eu lembro muito bem quando a Patrícia Gorich entrou no time, né? O jornal já tinha comentaristas, e eu falei para a Patrícia, falei, olha, se prepara que aqui o pessoal é muito brincalhão e tal, né? E assim, da primeira para a segunda semana, ela já entendeu e entrou na brincadeira. Então as pessoas que participam vão vendo isso e exatamente... Ela é contestadora, né? E é exatamente essa questão também da brincadeira, que, por exemplo... Ela é a musa dos figurinheiros. Dos figurinheiros. Eu fui no seu programa, até ela foi a figurinha. E aí você vê, por exemplo, essa questão da Piracicabenta, né? Chamar a empresa de Piracicabenta, que vem dos ouvintes, a gente adota. Teve uma época também que tinha muita reclamação, antes do Fifi ser o presidente da CET, né? Era o nome que o ouvinte dava para a sigla, CET. Olha, foi um festival, né, Paulo, de nomes. Companhia de Engenharia de Transtorno, Companhia de Estupidez no Trânsito. E tudo isso é uma retroatividade que a gente pega do ouvinte, coloca e aquilo fica assim, marca registrada. Então as pessoas, além de se sentirem próximas ouvindo o jornal, estando no carro, naquela sua rotina, elas se sentem parte integrantes porque elas criam muitas vezes a brincadeira e a brincadeira dela faz parte do jornal. Parte integrante, realmente você... Deixa eu lembrar algo aqui que é importante, que a gente sabe, inclusive essa questão da mobilidade e do transporte público, foi que deu origem à participação efetiva do ouvinte no jornal, né, Paulo? Foi, um ouvinte do jornal que não era interativo ainda, ele reclamou comigo do fato dos ônibus na Presidente Wilson em São Vicente passarem pela pista central lotados e não pararem nos pontos no horário de rush. A gente colocou essa questão no jornal, muitos ouvintes começaram a ligar com o mesmo tipo de reclamação e a partir daí o jornal ficou interativo. Agora a gente não pode esquecer aqui também as imitações, né? Então dentro do jornal tem muitos personagens. Sim. Tem o professor vereador, tem o Romário. Mas eles não podem aparecer, né? Não pode aparecer. Só tem a liberação de voz, né? Hoje, por exemplo, só tem liberação de voz. Teve um programa, por exemplo, que o Silvio Santos, que avisou que ia sair da televisão, falou que não, no Jornal Litoral eu continuo. Tem até gente que morreu que participa, o Paulo Francis. O arquivo morto aí, né? Tem o Marcelo Mas olha, aí, agora que eu não estou aparecendo, francamente, eu vou parar no SBT e vou ficar só do Jornal Litoral. Eu quis levar vocês para lá, mas eu não posso pagar o salário de vocês, tá certo? Então, quando aposentar, eu vou pro Jornal Litoral, hein? Tem o Romário, Pelé, o Roberto Carlos, todo mundo participa do Jornal Litoral. Parceiro. Marcelo Rezende participa muito. Marcelo Rezende. Eu vou falar uma coisa para vocês, correto? Eu participo do jornal. Vem um âncora, vem o produtor, conta uma história fantástica, correto? E aí eu te digo, a que ponto pode chegar um ser humano? Todo mundo participa do jornal. São celebridades, né? E é um lugar que a gente tem essa brincadeira que até o que é homenageado nessa imitação, ele liga para a rádio, como o Pelé já ligou, o próprio vereador, que é o professor, que ele chama o professor no ar, também gosta. O professor gosta da imitação. Falou, pô, vocês me lembram todo dia lá pro meu eleitorado, né? Tá minha voz lá no programa. Porque no rádio elas têm um efeito até ampliado, né? Porque o rádio lida muito com a imaginação e tem sido uma experiência bacana, né? A gente poder interagir também, opinar, né? Mas uma coisa é certa também, que conta muito no rádio moderno, no rádio contemporâneo e no futuro também. É como os ouvintes trazem informação, principalmente quando você tem um grande acidente, como aconteceu agora na questão daquela do avião, agora falando mais sério, né? Os ouvintes nos alertaram e participaram efetivamente da apuração dos fatos e tal.
dado também, o ouvinte ele faz questão, ele se sente compelido a também colaborar com informações, né? As informações que eu escuto no rádio, todas as manhãs, acabam acontecendo no decorrer do dia. Ou às vezes até no dia seguinte, no jornal, né? Com atraso, vamos dizer com atraso, porque acabam acontecendo antecipadamente no jornal. Pelo ouvinte ter noticiado ou por você pegar a primeira informação, né, sobre aquele problema. Tem comentaristas que eles prestam muita atenção em áreas específicas, então eles têm a notícia antes dos jornalistas terem porque normalmente às vezes a gente vê alguns programas ou algumas informações de rádio em cima do que foi publicado. E não é o que acontece muitas vezes no Jornal Litoral. Como o Jornal Litoral ele também é bem cedinho, durante o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, ele está das 7h50 da manhã, 10 para as 8 até as 9. Mas o horário normal dele, ele começa pontualmente às 7 horas, tá certo? É o jornal mais pontual. Começa e termina no horário certinho. E termina pontualmente. Já que você fez esse comentário, Paulo, às vezes eu ponho um programa, acordo cedo, ponho no meu telefone, fico escutando, até falei para o Rick, que dá até relativamente um atraso de 2 minutos, aí dá 7h04, 7h05, eu falei, epa, alguém não acordou. Aí daqui a pouco eu escuto a voz do Zé, a sua, aí os comentaristas às vezes estão chegando, né? Eles vão chegando pontualmente. O Ronaldo, principalmente, é um deles, né? Tem uma musiquinha pra eles lá. Quando chega atrasado tem a musiquinha. O Ronaldo e o Fifi, eu acho que são os mais minhoca, né? O Paulo mandou eu colocar essa música quando o pessoal chega atrasado, né, Paulo? Então é assim, a gente... Foi o Daniel Haddad, não foi? Foi o Daniel Haddad. E é muito gostoso porque a gente acaba até acompanhando, né? Você não está vendo isso, mas quem está de fora está vendo. Nós até acompanhamos, imaginamos o que está acontecendo e acompanhando o dia a dia de vocês, né? Realmente... Eu acho isso. Posso acrescentar alguma coisa? O Nicolau, além do líder do CDL, né, ele tem a representatividade e o comércio também, volta e meia, é pauta, dada a importância do comércio aqui na nossa cidade, mas o Nicolau também é um ouvinte, crítico participativo do jornal, né, Nicolau? Olha, graças a vocês, né? Credibilidade conta muito, né? A impressão que eu tenho é que ele conhece o jornal mais que a gente. Não, mas é verdade. Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, a gente sabe que hoje, e até em breve, assim, um espaço bem, talvez agora no próximo mês, nós vamos ter uma evidência disso numérica, que está tendo uma pesquisa de audiência. A gente conseguiu um jornal, com todos esses componentes, né, que foram se acumulando, né, essa interatividade, a partir da brincadeira, depois as imitações e tudo, a criar uma ligação com o ouvinte muito forte, onde até então só tinha o noticiário das rádios de notícia nacionais. Então, quando a pauta nacional ela não é interessante e a notícia local ela é muito mais interessante, a gente conseguiu derrubar na audiência gigantes como o Jovem Pan, como o Bandeirantes, e com times que estão há 40 anos. Você vê o time da Bandeirantes de manhã, eles estão há 40 anos no ar, é o Salomão Esper, mas às vezes, Zé Paulo. Mas às vezes, Rick, eu já até mandei mensagem para você, eu posso falar até aqui no ar, hoje está chato o programa. E eu acho que isso também serve como uma crítica, como você já leu até, né, ao vivo. E às vezes esses jornais... Você sempre quando falar muito tempo de futebol, principalmente depois de uma rodada. Mas a gente justamente tem esse toque de humor, essa questão da brincadeira, e até de levar na notícia, exatamente porque como a notícia a gente não fabrica, não é um conteúdo que a gente fabrica, tem dia que o noticiário está mesmo chato. Então quando está chato, você tem um grande destaque do âncora, dos comentaristas, a produção, tem uma música. Então, naquele período da manhã, você acaba preenchendo o espaço que os outros acabam sendo chatíssimos, aquelas entrevistas. E o fato de você atender sempre ao ouvinte ou interagir com o ouvinte, eu acho que isso é fantástico. Eu só teve um ouvinte lá que eu acho que pediu para tocar Calypso e vocês não deixaram. Aí também não, né? No Dia dos Pais eu também pedi para tocar a música do pai do Fábio Júnior e o Zé falou que se tocasse essa música na Rádio Rock, o dono da rádio que estava num cruzeiro voltava nada. É verdade. Bom, gente, o CDL TV aqui na TV Com continua depois do intervalo comercial. 1 minuto, a gente retorna já já.
Caioa, soluções completas para a sua casa, não só para a sua casa, também para o seu comércio e para a sua empresa. Tem promoções em tapetes com 50% de desconto e tem mais. Papel de parede a partir de 260 o rolo para você retirar aqui na loja. Piso laminado Duraflor, olha só que legal, a partir de R$ 59,90 o metro colocado, instalado. E cortina Rolux ou Sheer Elegance para pagamento de 10 vezes, 20% de desconto. Para pagamento à vista, 30% de desconto. Fala que viu comigo, Pinote, liga 3223-2415. Caioa. Muito bem, de volta no programa CDL TV, organizado e produzido pelo Setor de Comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Hoje falando do Jornal Litoral, jornal matinal de segunda a sexta-feira a partir das 7 da manhã, das 7 às 9 da manhã. Agora um horário mais reduzido por conta do horário eleitoral. Enfim, lá na 102, a Rádio Rock, onde eu trabalho também, o jornalista Paulo Schiff conosco, Rick Santos, da produção do jornal, coordenador de produção da emissora, e o Nicolau Miguel Obeide, nosso comentarista, presidente da CDL Santos Praia. O Rick tocou no ponto, e o Paulo também pode comentar, a respeito da escolha das pautas. As pautas diariamente, elas já têm alguma coisa prevista de acordo com o noticiário, mas sempre podem aparecer novos temas, né? Como é que é feita essa produção? Eu vou com alguma ideia da pauta do programa, não escrita, em função do perfil dos comentaristas. Então, se tem o professor Adalto, que é uma verdadeira aula de economia a cada intervenção dele, eu levo a questão da tarifa da energia elétrica, uma questão mais voltada à questão da tarifa do combustível, das ações da Petrobras, voltada para essa área. Se é uma questão mais de comportamento, leva para a Patrícia Gorich, ela é da comissão da OAB, dessa parte de diversidade sexual. E o Rick, ele prepara também uma pauta geral, com os acontecimentos mais importantes do dia e sempre alguma coisa mais pitoresca, assim, mais engraçada, né? Que vem também dessas fontes heterodoxas dele, né? Os instaladores de gato. Não esquecendo a Jéssica Mato também na produção, né? A Jéssica Namato na produção e a Paula Belim também nos auxiliando. Eu gostei da pesquisa que você até divulgou na rádio. Em primeiro lugar, parece que a NET, em segundo... A Sky, terceira a GatoNet, né? GatoNet é o Rick, você foi citado. Por coincidência, não sei se você foi copiado, acho que depois de uma semana saiu no Jornal Tribuna exatamente essa pesquisa. Então, não sei se foi o Rick que mandou para o lado da pauta tem essa coisa interessante, né? Eu pesquiso, por exemplo, uma média... Eu tenho no Twitter os links das principais agências de notícias do Brasil e do mundo. Então eu leio provavelmente umas 300 leads por dia. Porque, claro, tem lead repetido, né? Por exemplo, lead é o primeiro parágrafo. Lead é o primeiro parágrafo. Vamos dizer, a manchete que puxa a notícia. É claro que tem muito, desses 300, tem muito repetido, porque, por exemplo, caiu o avião com o Eduardo Campos. O assunto todos mais os jornais mencionam, né? Então, nessa escolha, como o jornal é ao vivo, é um trabalho desafiador para mim. Porque eu tenho que fazer essa escolha e ainda correndo contra o tempo, né? E para chegar à informação bem reduzida e sintética para o Paulo poder colocar com os debatedores. E claro, não vou negar que existem certas notícias que, como o Paulo também vem direcionado ao comentarista, a gente acaba sendo uma notícia de repercussão, guardando a notícia para o especialista. Então, por exemplo, a questão da notícia recente aí, que ainda está para se decidir, tem tudo a ver com o comércio, da diferenciação dos preços do cartão e pagamento à vista. Então, a gente direciona para um advogado que é um comentarista, que é especialista em direito do consumidor, porque com certeza a opinião dele vai acrescentar a notícia. E tem, claro, essas coisas engraçadas, né? O garçom que, por exemplo, liga para a rádio para dizer que às vezes ele está fazendo o trabalho dele, mas ele tem bronca do político que ele vai entregar. Vou lá no palácio lá e o cara sempre pede frango a passarinho, né? Eu que levo no almoço. O entregador, né? O entregador, né?
o instalador de GatoNet que fala assim, o cara tá mandando opinião aí dizendo que ele é todo honesto e tal, mas lá na casa dele tem gato, né? Então, automaticamente, quando o ouvinte escuta um tipo de notícia dessa, que ele tá nesse lance aí que se identifica, ele fala, pô, é canal aberto, né? Então todos eles acabam vindo em mim, né? Tem pauta que vem já com a assinatura do Rick, assim, vai ter campeonato de tênis de mesa com os participantes pelados na Inglaterra. Essa pauta não escapa do Rick, entendeu? Vai ter a pessoa mais feliz é a que dorme pelada. Essa pauta também já vem com a assinatura. Essas pesquisas malucas, todo dia sai notícia. E o Paulo um dia chegou para mim e falou assim, Rick, vamos encerrar o jornal com uma notícia engraçada, uma notícia que levanta assim o astral, porque o ouvinte, né, já passou um dia difícil e tal. Então essas notícias eu vou guardando pro final. Por exemplo, o celeiro lá que explodiu, né? Porque o cara colocou 12 vacas dentro de um celeiro e lacrou, né? E aí você sabe que a vaca tem muitos gases. Tem também as musiquinhas, né, Paulo? Então explodiu o celeiro. E saiu na BBC, ainda põe a fonte. Eu falo pro Paulo, se saiu na BBC, é porque tem alguma... Né? Não tentem fazer em casa, é muito perigoso. É uma instituição e séria. E as musiquinhas, Paulo? A musiquinha que você era natureba, né? Agora parece que alguém a sonoplastia assumiu. Também dá um... Também é bem colocada. É feita com muito cuidado e alguma dose de maldade também, né? Tem muito Raul Seixas ali, né? A mosca na sopa, né? Que é um ouvinte, o Dave Prada, que pega no pé do prefeito, sempre pega no pé de todo mundo. Tem comigo a zoação... É pela minha idade, né? Eu tenho 10 mil anos, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Tudo que e também pela minha Paulo sabe, né? naturebice, né? Meus hábitos você alimentares. Você era natureba, né? Mas parece que agora você tem já tem companhia aí, alguma né? companhia, né? Agora o Rick Santos, que era o que mais me zoava de ser natureba. Fiquei com a sina, né? Veio pra mim, né? Porque, claro, quando tem toda uma característica do participante, né? Do comentarista. Tem o homem feminino, né? Que é Joaquim Fernandes, né? Que é a música do Pepeu Gomes. Quando tem uma característica, a gente, o Zé e eu, a gente está há muito tempo na parte artística do rádio, que o coordenador artístico, o programador, ele é o cara que, de tantos artistas que lançam música, é ele que vai escolher o que a rádio vai tocar. Então a gente tem um conhecimento musical muito amplo, né? Então a gente vê, essa música tem a ver com esse cara, né? Aí eu tava tentando, porque o Paulo é sempre essa coisa natureba, vamos tomar um café, comer um pouco de manteiga lá na padaria. O Paulo, não, porque eu só como natural. Pão integral. Tal. Aí, eu coloquei na busca lá, músicas que falam de coisa natural. Aí achei uma música do Pato Fu, que era a cara dele. Mas eles têm que agradecer a você. Mas tem uma música que toca na rádio. Verdade. Tem uma história que foi o Romário que inventou. Que quando a presidente Dilma se elegeu, o Romário contou pra gente o seguinte: quando ela se elegeu, como é que foi, Romário? Pô, parceiro, aí, em off aí, valeu? Viu, ô Paulo Schiff, Nicolau? Então, eu falei assim, primeira mulher a dirigir o país, e aí eu falei assim, perguntaram pra mim, aí baixinho, o Brasil vai pra frente ou vai pra trás? Eu falei, não sei, mas estacionar não estaciona. E falar em estacionar também tem lá. O campeonato de baliza, né? Campeonato de baliza também. Então, porque aí começou, com essa história do Romário, começou essa coisa meio machista, dizer que mulher não sabe estacionar. Tem no carro da Patrícia Goris, em vez de ter aquele 0800 aí, como estou dirigindo, 0800 como estou estacionando. E aí ficou uma música exclusiva do Jornal Litoral, que é aquela do Ayrton Senna. Tema da vitória. O tema da vitória é só no Quando jornal. o brasileiro ganha a Fórmula 1, toca. Agora, então, Paulo, como nenhum ganha... Eu não vou falar de quem é essa frase, que quando eu estou escutando o programa, eu falo assim, nossa, ela estacionou muito bem. Até parece um homem estacionando. Essa frase é pesada. Dirige que nem homem. É tudo brincadeira. Então, quando alguém faz Ele já se acusou, já se E a Patrícia que é a malévola, né? Certo, sei, então, entendi. quando a Patrícia Malévola faz uma baliza, a verdade é que algumas ouvintes, elas se intimidaram, sentiram a pressão, tem medo de fazer a baliza ali na frente do estúdio. Mas quando alguém faz uma baliza bem, aí toca a exclusiva do jornal. O tema da vitória. Tema da vitória, porque nenhum piloto brasileiro TV, né? Ganhou mais na Fórmula 1, então não tocou na Rede Globo, toca no jornal. E outro Litoral. que tem que agradecer muito a vocês também é o Vite também. Toda vez que foi nosso presidente. Foi presidente do CDL também. Ele sempre passa com o carro do lado do jornal e abençoa a gente. Fez aniversário ontem, esses dias. O Vite da Confeitaria Viena. Isso.
Pessoal, posso interromper um pouquinho? Esse lado bem-humorado é muito latente no jornal realmente, mas tem uma pergunta bem bacana, que eu acho que é pertinente aqui da nossa produtora, a jornalista Laís Moraes, e ela pergunta sobre o retorno positivo das solicitações dos ouvintes ao poder público. Por exemplo, o ouvinte reclama de um buraco na calçada ou sobre o congestionamento através do Jornal Litoral. Os órgãos públicos ouvem, respondem, atuam para reparar os danos ou resolver os problemas. Qual o balanço que vocês fazem dessa prestação de serviço? Até que ponto ela é efetiva no Jornal Litoral? A gente tem um retorno dos ouvintes muito positivo a respeito disso, que as questões que são abordadas pelos ouvintes no Jornal Litoral, os ouvintes mais reclamentos, né, são imediatamente resolvidas pelo poder público, pela CT, pela Prefeitura das várias cidades, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Cubatão, Santos, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Bertioga e também pela Sabesp, pelas concessionárias de serviços públicos. A única que a gente não tem um retorno assim tão positivo é a Piracicabana, Piracicabenta, né, que o Daniel Haddad apelidou, que muitos ouvintes reclamam dos ônibus lotados, dos ônibus que demoram, da falta de qualidade nos ônibus, e essa Piracicabenta não dá muita bola para o Jornal Litoral. Geralmente, pela Rede Municipal, a EMTU sempre se manifesta, mas a Piracicabana... A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos já teve diretores, o presidente participando do jornal, sempre dá retorno para as reclamações, já resolveu várias questões apresentadas pelos ouvintes, até mudou itinerários de ônibus entre São Vicente e Cubatão, por sugestões dos ouvintes. Então é um retorno muito positivo que a gente tem da MTU, da Piracicabana especificamente, é que a gente não tem um retorno positivo. É até importante destacar que acho que isso é a coisa mais, assim, para mim, como componente do jornal, a coisa mais gratificante. Inclusive, né, todo esse trabalho que acontece no jornal é um trabalho de uma equipe, né? A Jéssica é muito importante porque é ela que atende os ouvintes E ela que cobra as cobra também, e ela atende, e você vê que às vezes o ouvinte está naquela situação difícil, né? E a gente percebe também, Henrique, que o poder público está atento ao programa de vocês. Graças a Deus. Em função da audiência. Porque eu sou testemunho disso, porque várias reclamações do comércio que vocês colocaram no ar, expuseram lá, que eu reclamei, daquele Tops, né, no caso ali que tinha aquelas lojas, de outros tipos de comércios como ambulantes, e tiveram resposta. Nós percebemos sem dúvida que o poder público atuou e fez a sua obrigação. E eu também vou à caça. Então eu acho que essa invocação, essa provocação, eu acho que faz parte até do teu ouvinte, né, do ouvinte da TV, da rádio, que eu acho que é o que tem que ser buscado pela população. Eu pesquiso muito das reclamações em vários sites, né, e quando sempre que possível a gente coloca em pauta, né, principalmente quando está com um espaço, não tem tantas notícias, porque é exatamente isso que é importante, a prestação de serviço do rádio. Porque a reclamação, às vezes, ela não tem que ser só pessoal, ela tem que ser uma reclamação, às vezes, para a comunidade. É verdade, e até uma prestação de serviço também para o poder público detectar algumas demandas que talvez ele não tivesse detectado ainda. A gente mesmo se preocupa com muitas. Tem uma reclamação que teve faz uns dias de um buraco na Lemoa, que dragou um carro, prejuízo de R$4.000 quando fica coberto pela água. Tem reclamação de carro abandonado há 6 meses, 1 ano, com planta já no carro, e a gente passa e cobra da CET, da CETRANS de São Vicente, do Poder Público, das concessionárias de serviços públicos, a gente cobra solução para essas questões que são apresentadas. Faltou só falar que o rádio é uma paixão, né? Que não é exclusividade nossa, todo mundo que já trabalhou com rádio, se você conhece alguém que trabalha com rádio, você sabe que quem trabalha em rádio sempre é apaixonado por rádio, porque rádio é uma paixão. Assina embaixo. Nós aqui, eu, o Nicolau e a equipe, a Larissa, a equipe da CDL TV, cobrou a presença de vocês, é importante dar essa visibilidade ao Jornal Litoral. Obrigado, Paulo Schiff, obrigado, Rick Santos, obrigado, Nicolau Albeide, obrigado a você de casa. Semana que vem tem mais, reprise toda segunda-feira às 14h15 e sexta-feira, essa edição gravada, mas geralmente ao vivo, a partir das 18 horas aqui na TV Com, o CDL TV. Um abraço e até a próxima.